Olá, você que nos acompanha na nossa semana de formação bíblica aqui da Paróquia São Bartolomeu, em Itaquaquecetuba. Se porventura você não me conhece, eu sou o Padre Diogo Xixito e tenho ajudado aqui nas atividades dessa nossa paróquia nos últimos tempos. E hoje nós estamos aqui para refletirmos um pouquinho sobre um tema bastante interessante dentro desse nosso elenco de reflexões no período de pandemia que nós estamos vivendo, que nos ajuda ou nos convoca, melhor dizendo, a assumirmos a nossa responsabilidade como povo de Deus, como pessoas que buscam responder ao chamado do Senhor. Nós vamos conversar um pouquinho neste nosso encontro sobre o exercício do sacerdócio batismal. E existe um texto da Sagrada Escritura que vai nos ajudar, vai nortear um pouquinho essa nossa conversa, que está na primeira carta de São Pedro, no capítulo 2, versículos 9 e 10. E penso que a gente poderia começar então lendo esse texto para depois conversarmos um pouquinho sobre esse assunto. Diz assim: Vós sois raça escolhida, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, para proclamar as proezas daquele que vos chamou das trevas à sua luz maravilhosa. Vós que outrora éreis não povo, agora sois povo de Deus. Éreis não compadecidos, agora sois compadecidos. Este é o texto que vai servir de pano de fundo para a nossa reflexão, que vai nos ajudar pouco a pouco a compreender o sentido verdadeiro da nossa vivência batismal, que tem como uma das suas características de identidade o sacerdócio. Vale a pena lembrar que pelo batismo nós nos unimos a Jesus Cristo e assumimos para a nossa vivência de fé três características importantes. Pelo batismo nós nos tornamos profetas, responsáveis por anunciar o reino de Deus e denunciar as coisas contrárias a ele. Pelo batismo nós nos tornamos reis, rainhas, participantes do reinado de Jesus Cristo, o verdadeiro rei do universo. E pelo batismo nós nos tornamos sacerdotes, sacerdotisas, participantes do sacerdócio de Cristo, que não é um sacerdócio por herança propriamente, mas é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, como nós encontramos na Carta aos Hebreus, como nós encontramos na Sagrada Escritura. Para nortear esta nossa reflexão e organizar um pouquinho este nosso trajeto, eu pensei em colocar como critério da nossa conversa as perguntas essenciais de uma pesquisa, tentarmos compreender de maneira global, embora muito rápida e sucinta, esta nossa trajetória. Então nós vamos dividir a nossa conversa em algumas questões. Vou colar aqui na minha anotação para não perder, né? Então nós vamos tentar responder o que é o sacerdócio batismal, por que chamamos assim, qual é a fundamentação desse sacerdócio que assim chamamos, para que serve, então qual é a finalidade deste nosso batismo, quem é chamado a viver assim, quando, onde e como. Tentando responder a essas questões todas em torno do nosso tema, talvez a gente consiga ter um panorama sobre a nossa identidade de fé, sobre a nossa identidade cristã. Pois bem, quando nós pensamos no que é o sacerdócio batismal, nós devemos retomar a ideia, o sentido da palavra sacerdote. Sacerdote, na sua origem, é uma palavra que, para o nosso português, vem do latim. A junção de sacer, sacra, sacrum, que significa sagrado, com a palavra donus dotis, que significa dom, presente. Então, sacerdotes, ou sacerdote, é um dom sagrado, ou poderíamos dizer um dom do sagrado. Via de regra, nós poderíamos talvez nos atrever a dizer que sacerdócio é o exercício de um ministério que une a humanidade à divindade nesse processo de doação recíproca. Deus, o sagrado, se doa a nós através do ministério sacerdotal e o ser humano responde
essa sua relação com Deus através também do mesmo sacerdócio. A gente fala de ministério sacerdotal quando se refere ao ministro ordenado, aos padres, aos bispos, aos diáconos, mas nós podemos também, de alguma maneira, dizer de ministério sacerdotal quando falamos do povo de Deus, porque o que nos torna sacerdotes é o batismo e não o sacramento da ordem. O que nos torna membros deste povo que de alguma maneira quer se relacionar com Deus é o primeiro sacramento da iniciação cristã, o sacramento do batismo. Quando nós falamos de sacerdócio batismal, então, nós estamos falando de um ponto de referência. É a partir daquele sacramento que nós passamos a ser pessoas que se relacionam diretamente com o Senhor. Antes do batismo, nós temos o desejo do céu, o desejo do eterno, o desejo das coisas que ultrapassam muitas vezes o que a nossa razão pode obter para si. Depois do batismo, nós damos uma resposta a este chamado de Deus que já na nossa origem nos atrai para Ele. É como se Deus colocasse dentro do nosso coração, quando nos criou, uma atração por Ele. É como se Ele fosse um grande ímã e nós fôssemos atraídos por este campo magnético e nos sintamos completos somente quando estamos unidos a Ele. Existe um salmo que vai dizer: a minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Sede é o tipo de coisa que a gente só consegue sanar, saciar, quando toma o líquido adequado. Se a gente tomar outra coisa diferente de água, a gente não consegue matar a nossa sede. A nossa alma tem sede de Deus, tem esta atração pelo divino. E quando nós entendemos isso e respondemos a esse chamado através do sacramento do batismo, nós então entramos neste processo de relação com o Senhor. Então, o que é o sacerdócio batismal? Respondendo a esta nossa pergunta, é a forma de nos relacionarmos com Deus. O sacerdote não é somente o ministro ordenado, ele pode ser diácono, presbítero, padre, ou bispo, episcopo, mas o povo de Deus é um povo sacerdotal. Quando a gente fala também de sacerdócio, a gente tem que retomar a Sagrada Escritura lá no Antigo Testamento e entender que a Bíblia traz para nós dois tipos diferentes de relação com o conceito de sacerdote. O primeiro é dentro das tribos de Israel, os 12 filhos de Israel, que formam o povo eleito do Senhor, tem entre eles um que se chama Levi. E a tribo de Levi era então a chamada tribo sacerdotal. Dentro do povo todo de Israel, aqueles que nasciam como descendentes de Levi eram os responsáveis pelo culto, os responsáveis pela relação entre o povo e Deus. O sacerdote era então aquele que era colocado entre Deus e o povo. Trazia para Deus ofertas que o povo dava e levava para o povo a graça de Deus, digamos assim, que o Senhor concedia quando acolhia aquela oferta. Os sacerdotes do povo de Israel eram então os responsáveis por oferecer a Deus sacrifícios e holocaustos para que o povo pudesse se conectar, digamos assim, na sua relação de fé com o Senhor, Criador de todas as coisas. Então, existia o sacerdócio levítico, que era um sacerdócio hereditário. Para ser sacerdote dentro do povo de Israel, bastava ser um homem que nascia dentro da tribo de Levi, da vertente de Levi, digamos assim, né? Do grupo da família mais próxima do Levi. Em contrapartida, nós encontramos também um outro sacerdócio, que é o chamado sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque é um personagem que aparece lá no livro do Gênesis, no capítulo 14, no versículo 18, e que é o rei de Salém. Melquisedeque significa o rei de justiça, aquele que governa a partir da justiça. E ele é apresentado a nós na Sagrada Escritura como o rei de Salém. Salém, Shalom, lugar da paz. Então é o rei
que tem a sua força e o seu reinado, porque busca promover a justiça e a paz. Ele é entendido como um grande senhor, ou melhor dizendo, um grande instrumento do Senhor. E Abraão, depois de uma batalha, se você tiver curiosidade, dá uma corridinha na Sagrada Escritura quando acabar tudo isso aqui. Depois de uma batalha que Abraão vence, ele dá a Melquisedeque o dízimo de tudo aquilo que ele tinha coletado a partir daquela disputa que havia acontecido. Abraão reconhece em Melquisedeque um enviado do Senhor, um soberano, o rei da justiça e da paz. Lembra que Abraão é também um daqueles que estão dentro da linhagem da fé de Israel. É um dos patriarcas de Israel. Logo, se Abraão, patriarca de Israel, reconhece que Melquisedeque é superior a ele como sacerdote do Senhor, Melquisedeque é apresentado a nós como ponto de referência de um sacerdócio que não é transmitido simplesmente a partir da hereditariedade de maneira consanguínea, mas é transmitido a partir de um reconhecimento e de uma eleição. Abraão reconhece em Melquisedeque o enviado de Deus, o Deus que escolhe o povo de Israel para si. Aí tem sentido o texto da primeira carta de São Pedro, que serve de referência para a nossa conversa. Vocês que até agora não eram povo, passam a ser povo, porque Deus o escolhe a partir da sua misericórdia. Aqui o texto da Bíblia do Peregrino, que a gente tem diante dos olhos, diz: vocês eram não compadecidos, agora sois compadecidos. A tradução pode ser essa também. Deus teve compaixão de vocês. E por causa da compaixão que Deus teve, vocês que não eram povo de Deus, por não fazerem parte da tribo de Israel, das tribos de Israel, agora podem ser povo de Deus, devido a esta eleição e este reconhecimento que Abraão faz diante da grandeza de Melquisedeque. Esses são os sacerdócios do Antigo Testamento. E Jesus é então tido como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus era judeu, nós sabemos, mas ele não nasce na tribo de Levi. Então, Jesus não é, pela sua hereditariedade, pela sua linhagem sanguínea, ele não é sacerdote. Mas ele é sacerdote à medida que vive para levar ao povo e para se colocar diante de Deus numa dinâmica de justiça e de paz. As duas características que faziam Abraão reconhecer Melquisedeque como um enviado do Senhor são características que estarão presentes em toda a revelação feita por Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus que se aproxima de nós para nos aproximar de Deus. É aquele que é colocado entre Deus e o povo. É o sacerdote, o dom sagrado, o dom do sagrado, que nos une a Deus através do seu mistério. E nós, pelo batismo, nos tornamos o quê? Nos tornamos membros de Jesus Cristo, corpo do Senhor. E se Jesus Cristo é este sacerdote que une a divindade à humanidade, à medida que nós, pelo batismo, participamos do mistério de Cristo e somos um só com Ele, nós também somos, de alguma maneira, esses que são colocados entre Deus e a humanidade. Jesus Cristo, ao se encarnar, não perde a sua divindade, mas participa da nossa realidade humana. Nós, pelo batismo, não perdemos a nossa humanidade, mas somos chamados a ser sinais desta presença divina. Esta é a motivação do nosso sacerdócio batismal. Então, a segunda pergunta encontra aqui a sua resposta. Para quê? Para que nós somos batizados e exercemos este ministério? Nós exercemos este ministério para que sejamos coerentes com o sentido verdadeiro da nossa união com Cristo através do nosso batismo. Então, uma vez que nós
nos colocamos em união com o Senhor, uma vez que nós recebemos o sacramento do batismo e somos este sinal da presença de Cristo no meio do mundo, nós devemos ser esses que levam, através de todas as suas atitudes, através de tudo aquilo que nós vivenciamos, do testemunho que nós damos, levamos aos outros, em todos os lugares onde somos colocados, esta presença de Cristo. Então, o que é o sacerdócio? O sacerdote está entre Deus e o povo, é ser este dom sagrado e dom do sagrado. Para que o sacerdócio? Para que Deus se faça presente na vida de todas as pessoas, se una de verdade com as pessoas com as quais Ele chama a estarem perto dele, e para que nós, cristãos, uma vez que assumimos este compromisso através do nosso batismo, sejamos coerentes com este nosso ideal, com esta nossa resposta, com esta nossa adesão ao mistério do Senhor. Por que nós somos chamados, através da nossa vida cristã, a fazermos esta adequação ao sacerdócio de Jesus Cristo? Porque Deus quer ser um conosco, quer nos trazer a salvação, quer fazer com que nós, de fato, existamos unidos a Ele. Existe dentro da teologia uma reflexão muito bonita e que nós celebramos dentro da Sagrada Eucaristia. Na missa, com certeza, você já deve ter visto o padre colocar uma gota de água dentro do cálice com um vinho na hora do ofertório. Para mim, aquele é um dos momentos mais bonitos de expressão da nossa existência diante de Deus, da nossa relação com Deus, da nossa identidade cristã. Naquele momento, o padre reza dizendo: pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Então, Deus assume a nossa humanidade para si. Ele participa da nossa realidade humana através de Jesus Cristo. E nós participamos da sua realidade divina. Cristão é um outro Cristo. Cristão é a presença do Cristo onde quer que esteja. Por isso, quando nós falamos do exercício do nosso sacerdócio batismal, nós estamos falando de sermos presença do Senhor. Nós fomos chamados por Deus, escolhidos por Ele a fazer parte do seu corpo, esta nova maneira de enxergar a nação santificada, a nação por Ele reunida. Respondemos, e porque respondemos, devemos nos esforçar para vivermos como esta presença de Deus. Aqui cabe uma pergunta interessante de autorreflexão, né? O quanto as pessoas são capazes de reconhecer a presença de Deus quando se encontram comigo? Dentro e fora da comunidade, dentro e fora da igreja, na família, na sociedade, no lugar onde eu trabalho, quando as pessoas se encontram comigo, o quanto de Deus elas podem enxergar através da minha presença. Se cristão é outro Cristo, algo de Jesus Cristo precisa ser visto, precisa ser experimentado pelas pessoas quando elas se encontram conosco. Então, o exercício do ministério, do sacerdócio batismal, melhor dizendo, é um exercício de cristianismo, um exercício de identidade cristã. Porque eu sou cristão em qualquer lugar em que eu estiver, a minha ação precisa ser uma ação de sacerdócio, de ser um dom para os outros e de, ao mesmo tempo, trazer os dons de Deus para aquelas pessoas com as quais eu me encontro ao longo da minha vida. Então, o que é, para quê, por quê? A próxima pergunta que nós vamos tentar responder é quem? Quem é chamado à vivência do exercício do sacerdócio batismal? Acho que a própria reflexão que fizemos até aqui já responde: todo aquele que é batizado. Então, o exercício deste sacerdócio, esta missão que é a identidade cristã, é responsabilidade, é tarefa de todo batizado. E por isso, nós não podemos simplesmente passar pelo batismo como um rito qualquer ou como uma atividade que fez parte da nossa história. O batismo imprime em nós caráter, é assim que nós chamamos na teologia, né? O batismo nos modifica. Antes do batismo nós éramos de um jeito.
A partir do batismo, nós mudamos a nossa forma de ser e de estar no mundo. Estamos no mundo não mais como uma criatura de Deus, mas estamos no mundo como aquele que cumpre uma missão, que foi chamado pelo Senhor a fazer parte do número dos seus filhos e que age a todo instante como parte da sua identidade como aquele que quer levar Jesus Cristo ao mundo. São coisas que nos alteram sem nos modificar completamente. Dou um exemplo. Uma pessoa, um homem, uma mulher, que tem um filho, quando começa a exercer a paternidade ou a maternidade, não deixa de ser quem era. Continua com a sua identidade. Mas agora é também pai, é também mãe. Estando perto ou estando longe do seu filho, cuidando ou não cuidando, cumprindo ou não as responsabilidades próprias de ser pai ou de ser mãe, a sua identidade, a partir de agora, é alterada. Assim acontece com o batizado. A partir do momento em que eu recebi o sacramento do batismo, algo se modifica na minha existência. Eu, a partir de então, me torno presença do Cristo, cristão, outro Cristo, que carrego comigo a tarefa de ser dom sagrado e de ser portador da presença de Deus, de ser sacerdote. Cumprindo ou não cumprindo esta tarefa, isto faz parte da minha essência. Claro que nós queremos ser coerentes e por isso nós buscamos fazer com que isso se torne realidade na nossa vida. Esse é todo o nosso esforço como pessoas de fé que buscam compreender melhor aquilo que nosso Senhor nos ensina e colocar em prática tudo isso. Então, todo batizado é chamado a viver este exercício do seu sacerdócio ministerial, não somente os que receberam o sacramento da ordem, todos aqueles que receberam o sacramento do batismo. Quando estamos na igreja, quando estamos em casa, quando estamos nas tarefas do nosso cotidiano, a todo instante. Se é identidade, se é parte daquilo que eu sou, em qualquer momento do nascer ao pôr do sol, desde o momento em que Nosso Senhor me permite acordar, até o momento em que eu posso repousar depois de um dia inteiro cheio de tarefas, eu preciso agir como cristão, como presença de Deus. Esta é a grande chave, penso eu, da compreensão do que nós somos a partir do nosso batismo. Eu preciso entender, nós precisamos entender, que nós somos chamados por Nosso Senhor a sermos sal e luz. Só que sal e luz a todo instante, e não somente dentro de determinadas circunstâncias, não somente diante de situações que são um tanto cômodas às vezes. Porque é muito fácil falar de Deus para quem tem fé. É muito fácil ser sinal de Deus para quem já entende o que é ser cristão. É muito tranquilo, relativamente tranquilo, ser presença de Deus quando nós estamos entre aqueles que pensam do mesmo jeito que a gente. Só que eu preciso ser presença de Deus sempre, em todo instante. E aqui também a gente já responde a outra pergunta, onde? Em qualquer lugar. E aqui tem uma coisa bonita. Quando a gente fala do apostolado leigo, quando a gente fala da igreja em saída, quando a gente fala do processo de evangelização, evangelizar não é convencer os outros de que o evangelho é correto, ou que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que nós devemos seguir aquilo que nosso Senhor nos ensina. Evangelizar é ser esta palavra de Deus através de todas as suas ações, de toda a sua postura, da maneira com a qual você se relaciona com os outros. Vale a pena lembrar que nós somos sacerdotes segundo Melquisedeque, que é o Rei da Justiça e da Paz. E se aquilo que nós escolhemos para a nossa caminhada cristã não leva em consideração o outro e não leva em consideração a dinâmica da justiça e a dinâmica da paz, tem alguma coisa fora do lugar. Então, onde e quando, em todo tempo e em todo lugar, nós somos chamados a ser este sinal da presença de Deus. Nós somos chamados a ser estes sacerdotes, esses dons sagrados. E aqui
vale a pena lembrar o que eu estava dizendo sobre o apostolado leigo e sobre a igreja em saída, que às vezes a gente imagina assim, o padre, a igreja precisa ser uma igreja em saída, então o padre deve estar mesmo em outros lugares diferentes do templo e ir ao encontro de outras pessoas. É verdade, o padre não deve viver o seu ministério inteiro dentro do templo. Mas muitas vezes os leigos alcançam, e na maioria das vezes os leigos alcançam, lugares em que nenhum padre é capaz de chegar. Eu tenho feito a experiência, sem querer às vezes, mas de visitar tantos e tantos lugares ao longo do ministério, e é incrível que quando o padre chega tudo muda. Você já deve ter percebido isso, desde a reunião de pastoral até as atividades mais corriqueiras de ir ao supermercado, de ir em algum lugar que a gente tem que ir por causa de alguma tarefa do nosso cotidiano. O padre chegou, tudo muda. Podem ser as pessoas mais próximas do padre, pode ser o grupo de amigos que está o tempo todo na comunidade conversando, brincando e se distraindo às vezes, rezando, claro, e vivendo todo o processo de pastoral, mas o grupo está de um jeito, quando o padre chega, as coisas em torno começam a se mover. O padre chegou, peraí, né? Alguma coisa precisa ser diferente. Isso não é ruim. Mostra que a figura do sacerdote ordenado é uma figura que ainda tem o seu valor e que ainda é respeitada. São João Maria Vianney, padroeiro dos padres, dizia que um sacerdote nunca passa despercebido. Quando ele chega, ou ele vai ser muito amado, ou ele vai causar desconforto nas pessoas que estão ali. Mas um padre nunca passa despercebido. Mas qual é o problema desta situação, embora ela seja positiva, como estou dizendo? O problema é que nós padres não conhecemos e nunca vamos conseguir conhecer algumas realidades. Porque se quando o padre chega, tudo muda, nós não conseguimos entender como aquela realidade é de fato quando o padre não está. E quem é capaz de ser sinal de Deus, de ser presença de Deus, ponto de conexão entre Deus e aquela realidade, no seu cotidiano, na sua verdade? Os batizados leigos, que no seu cotidiano estão lá, no meio daquele grupo, fazendo a diferença. Os batizados leigos, que entendem que ser cristão não é cumprir um conjunto de tarefas, mas é assumir uma postura e uma identidade própria. Eu sou cristão, eu não estou cristão. Eu sou cristão em qualquer lugar em que eu estiver. Agora estou aqui, daqui a pouco estou em outro lugar, e a minha identidade cristã deve me acompanhar em todo este processo. E por fim, como, né? Como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós exercitamos o sacerdócio batismal? Como é que nós transformamos em algo concreto tudo isso que a Igreja nos ensina? Sendo fiéis ao nosso Senhor, sendo fiéis ao Evangelho, sendo a palavra de Deus. Sempre atribuem a São Francisco esta frase que eu vou dizer, não sei ao certo se é dele, mas dizia alguém bem importante, um santo, que nós devemos pregar o Evangelho de Deus e, se necessário, nós utilizamos palavras. Quase que dizendo, ser a palavra de Deus, ser esta presença do Senhor, anunciar o amor e a misericórdia de Deus com a nossa existência, com a nossa presença, e não somente com as coisas que fazemos. Aqui é uma grande diferença importante. A diferença entre o ser e o fazer. Nós somos cristãos. E sendo cristãos, fazemos coisas de cristãos. Agora, se nós apenas fazemos coisas de cristãos, isso não significa que nós tenhamos a identidade cristã enraizada em nós. Então, como é que nós vivemos o exercício do nosso ministério, do nosso sacerdócio batismal? Sendo. Porque se eu sou, o meu fazer vai ser equivalente. Se eu só faço, pode ser que lá no fundo alguma coisa ainda precise ser alterada, precise ser modificada.
Então, espero que esta nossa conversa nos ajude ao longo desta nossa semana de reflexão e ao longo da nossa vida a assumir esta identidade. Nós somos sacerdotes, somos dons sagrados e dons do sagrado onde quer que Deus nos coloca, a partir do nosso batismo. Que assumindo esta nossa responsabilidade, nós façamos a diferença no lugar onde nós nos colocamos, onde Deus nos coloca. E aqui vale a pena lembrar, para encerrar, uma frase de Santa Teresa de Calcutá, que dizia: pode ser que a caridade que eu faça seja só uma gota no oceano, mas com certeza o oceano não seria o mesmo sem esta gota. Pode ser que a mudança que a gente assume para a nossa vida seja muito pequena diante da grandeza e das necessidades do nosso tempo, mas com certeza alguma coisa vai ser diferente se nós assumirmos o nosso compromisso com Deus. Deus abençoe você e a gente vai se encontrando na Eucaristia e nas estradas da vida.